Fala pessoal, beleza? Carlos Selva aqui. Hoje eu vou compartilhar com você o que eu validei após fazer mais de 400 reuniões durante 11 meses. Eu vou passar para vocês exatamente tudo o que eu aprendi, tudo que eu validei na prática, tá certo? Dentro de todos esses aprendizados, eu fiz uma divisão entre parte um e parte 2. A parte um eu entro muito mais na parte psicológica, na base, eu chamo de base, tá? E na parte 2 eu entro mais na parte técnica, que eu chamo mais de habilidade, ok? Vamos lá, vamos para a parte um. Na parte um, o primeiro ponto é conexão. Toda reunião, acho que eu mais me conectei com o cliente, eu tive mais chance de fechamento. Conexão é praticamente você ter um ponto de conexão. É você se conectar com ele por conta do time que ele torce, por conta da região que ele mora, por conta de algum exercício que ele faz. Por exemplo, antes de fazer uma reunião com o cliente, eu sempre ia no perfil dele e via o que ele fazia. Muitas vezes ele praticava jiu-jitsu e eu também. Muitas vezes o cliente tem um filho pequeno e eu também tenho. Então, eu utilizava esses pontos para me conectar com o cliente, porque quando eu me conecto com ele, a reunião ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais leve. Fica como se fosse uma troca de ideia ali entre amigos. Então, o primeiro ponto da base é ponto de conexão. Beleza? Vamos agora para o segundo ponto, que é credibilidade, que é você passar credibilidade, é você passar confiança para o cliente, é fazer o cliente confiar em você. E o que é que você pode fazer para o cliente confiar em você, tá? Alguns pontos que eu utilizo é como eu me visto, a roupa que eu estou me vestindo, tá? Geralmente em reunião eu gosto de utilizar camisa polo, dependendo ali também do cliente que você vai estar fazendo reunião. O fundo, onde você está, isso é muito importante onde você está. O fundo ele faz total diferença em uma reunião de venda. Aqui agora eu estou numa lavanderia, mas é claro que eu estou capitalizando o tempo para estar aqui compartilhando esse conteúdo aqui com vocês, tá? E também a forma como você fala. Porque se você chegar numa reunião falando, oi, tudo bom? Oi, não sei o que. Não, pô, tu tem que chegar na reunião grandão. Opa, tudo bom? Me chamo X, Y, Z, tal, faço parte de tal empresa. Então, você tem que passar essa confiança, tanto na forma que você se veste, tanto no seu fundo ali, que é a primeira impressão que o cliente vai ter, tanto também na sua fala. Beleza? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, ele é um dos que eu mais gosto, que é posicionamento. Toda reunião você tem que ter dominância. O que é dominância? É você dominar a reunião do começo ao fim. É a forma como você age, é a forma como você se comporta. Na maior parte das vezes das reuniões que eu fiz, no caso eu estava vendendo serviço de tráfego, os clientes já vinham com 10 pedras na mão de fazer a reunião comigo. Na verdade, na hora de fazer a reunião comigo. Quando entrava na reunião, eu já mandava, Carlos, diz logo o preço aí, o que é que tu faz, que eu vejo se quero ou não. Aí eu olhava assim, não, eu não fiz o que ele queria. Eu disse, não, entendo que você realmente já deve ter tido alguma frustração anterior, mas aqui não funciona assim. Aí eu começava a ter a dominância da reunião, mostrar que ali tem um posicionamento, tá? E dali eu via se o cliente queria seguir, continuava. Caso não, meu amigo, muito obrigado, tchau, tchau. Então você precisa dominar, você precisa agir ali dentro da reunião, ter um posicionamento. E agora vamos para a parte 2, que é a parte técnica, onde eu também vou entrar dentro do quarto ponto, tá? Vamos lá. O quarto ponto é mapeamento. Essa é uma das principais técnicas que eu mais gosto de utilizar em todas as minhas reuniões. Antes de fazer a apresentação do meu serviço ou produto, antes de fazer qualquer tipo de coisa, tá? Eu sempre faço o mapeamento. Eu entendo a região do cliente, eu entendo qual é a dificuldade dele, eu entendo qual é o problema dele, eu entendo qual o faturamento, eu entendo os sonhos dele, eu entendo os desejos dele e tudo numa troca de conversa. Então, o mapeamento ele é muito importante, porque com base no mapeamento, você adapta o seu pitch de venda nas dores e no desejo dele. Então, é muito importante você mapear o cliente, você entender de fato ali o que o cliente está precisando naquele momento. Eu busco sempre falar em uma reunião o que o cliente precisa. Se eu sei que ele está com a dor em X, no meu pitch de venda eu vou bater no X, dizendo que através da minha solução nós vamos resolver o problema X, Y, Z dele. É praticamente isso. Então, sempre faça mapeamento na reunião, sempre busque entender o cliente para realmente, de fato, você poder ajudar ele da melhor forma, tá bom? O quarto ponto, vamos entrar em munições. Esse é um dos pontos que eu mais gosto, tá? Antes de ir para uma guerra, você entra com ou sem munição? Aqui eu sempre entro com bastante munição. Eu não gosto de entrar numa guerra, que para mim é uma reunião, sem munição.
Então, o que é munição? É você ter desconto, é você ter condições especiais, é você ter bônus sempre disponíveis. Sendo que tem uma observação: você nunca pode gastar as suas munições atirando no vento, certo? Eu mesmo, eu só gasto a munição quando eu já tenho o alvo certo. Quando eu já tenho tudo certo ali, eu sei que só falta eu dar aquela condição para o cliente fechar. E essas munições eu sempre utilizo de acordo com cada cliente. Se eu perceber que o cliente está precisando somente de um desconto ali de R$ 300 para ter o fechamento, eu dou desconto. Eu tendo essa munição. Se eu estou percebendo que o desconto financeiro para o cliente não vai fazer diferença, mas se eu incluir um bônus adicional, algo nesse sentido, uma condição especial de pagamento que ele vai fechar, eu utilizo isso. Então, essas munições, elas não podem ser disparadas na doida, não. Elas têm que ser tudo adaptado ao momento do cliente, ao que está faltando ali para ter o fechamento, tá bom? E uma observação, nunca gaste as munições todas de uma vez. Sempre fique com munição no bolso, ok? Vamos lá. O sexto ponto é microcompromissos. O que é que eu sempre faço em uma reunião? Sempre entrando na reunião, eu busco marcar microcompromissos com esse cliente. Como é que funciona? Ó, fulano, eu vou te apresentar XYZ, sendo que no final eu preciso que você me diga se faz sentido para você ou se não faz, ok? Isso já é um microcompromisso. Outro tipo de microcompromisso que eu faço, ó, o cliente não vai fechar na hora. Sendo que ele disse que ia ver com a esposa, que ia ver alguma objeção ali que realmente a gente não conseguiu quebrar em reunião. Então eu marco um microcompromisso de horário para ele me dar um retorno. Ó, fulano, vamos fazer o seguinte, eu vou guardar essa condição aqui para você, sendo que eu fico aguardando o seu retorno até as 6 horas de amanhã à noite. Ok? Pronto, eu já deixo um micro compromisso ali. Então, quanto mais micro compromissos você faz com o cliente, é melhor. Você deixa ele mais amarrado. Você deixa ele sem saída. Ou ele vai dizer sim ou ele vai dizer não. Porque hoje em dia o cliente ele é muito escorregadio. Então, sempre busque fechar as saídas para ele não poder sair. Fechou? Vamos lá. O último e um dos que eu mais gosto e mais importante é condição de fechamento na hora. Praticamente todas as reuniões que eu fiz, mais de 80% dos fechamentos foram aqui, ó, na hora, com o cliente em reunião. Então, em reunião é onde eu coloco mais pressão para fechar com o cliente e também é onde eu não quero deixar ele sair da reunião sem fechar de maneira nenhuma. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo muito a condição de fechamento na hora. Ó, fulano, é o seguinte, o nosso valor é, por exemplo, R$ 1.000, certo? Para fechar conosco, esse serviço, essa solução vai sair para você por R$ 1.000. Sendo que o que é que acontece? Durante a reunião, eu tenho R$ 300 em desconto que eu consigo te dar para você me confirmar agora, com um sim. Vamos nessa? Vamos fechar? Isso funciona bem. Então, adapte isso e busque aplicar dentro da sua reunião de venda. E esse é o conteúdo de hoje. Segue aí o canal para se ligar em mais conteúdos. É nóis, abraço!